E começamos o Mais Pecuária de hoje destacando a importância da manutenção dos cascos em bovinos. O casqueamento, como é chamado, tem como principal objetivo prevenir doenças e também corrigir pequenas imperfeições nos aprumos. Veja como é desenvolvido esse trabalho na Fazenda Bom Sucesso da marca Nelorizan. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Eles são responsáveis pela sustentação e locomoção dos animais. Nos bovinos, tem influência direta sobre sua saúde e desempenho. E se chegarem a desenvolver algum problema, podem interferir na lucratividade do produtor. Eu estou falando dos cascos. Este especialista no tratamento de bovinos explica que para mantê-los sempre bem cuidados, é necessário realizar periodicamente o casqueamento. O procedimento é para o animal exercitar bem, principalmente o reprodutor, para ele sempre acompanhar bem a companheira dele que está servindo, né? Então isso aí é uma saúde para o animal. Então se dá um acerto no casco, aí você está cuidando, né? Da saúde do reprodutor, ganhar mais peso, né? Então ele começa, o animal que está com problema de casco, ele não vai chegar bem no coxo, ele vai procurar ficar deitado, sempre deitado, né? Ele vai caçar o refúgio que é ficar deitado e não ter aquela vontade, desejo de andar. Então o casqueamento já ajuda ele chegar até a comida e a água, né? Casquear nada mais é que aparar os cascos dos animais em diversas partes, conforme as alterações de crescimento verificadas. O procedimento é simples, mas para executar a técnica corretamente, o casqueador precisa de diversas ferramentas que são indispensáveis ao seu trabalho. O procedimento começa com essa buchinha, com essa escovinha, tá? Limpando, tirando excesso de casco. O segundo é a truqueza, cortando o que sobra do casco é a pinça. Terceira, a rineta, limpar talão, tá bom? Brosa, a quarta, para tirar o excesso de talão e acertar casco. A lixadeira para fazer o acabamento, arredondar o casco. Esse é o procedimento do casqueamento desse animal. Há cerca de 20 anos, Michel Carro, de Guararapes, São Paulo, aderiu à técnica, que trouxe melhores resultados para a sua produção. Um manejo mais fácil, mais dinâmico dentro da propriedade, onde a gente procura o maior número de indivíduos em bom estado para poder conduzir a nossa atividade. No caso dos reprodutores, machos e no caso das fêmeas. Então, um animal com casqueamento, com efeito positivo do casqueamento, é um animal que vai responder aos desafios que nós temos, que é de conseguir o maior número possível de animais preparados para atender aos nossos objetivos comerciais e técnicos. Recentemente, a fazenda administrada por Michel realizou a avaliação e casqueamento dos touros e fêmeas, já se preparando para o esperado Trio Bom Sucesso, que neste ano ocorre nos dias 25 e 26 de maio. Quando você se coloca no mercado com leilão de uma maneira bem evidente, como acontece na Bom Sucesso com o seu trio anual, onde nós temos aí uns 200 touros, umas 100 matrizes ofertadas para o mercado, nós temos um longo preparo que começa bem cedo na vida do animal até chegar no momento da venda. Tem um momento que a gente tem que se preocupar de uma maneira mais específica do casco. Quando? Quando começa a migrar de um regime exclusivo de pasto, que é o nosso caso até os 2 anos de idade, para um manejo mais forçado em relação à nutrição no coxo, com rações mais proteinadas, com mais energia. Hoje, você vê, é muito difícil você ver problema de casco. Hoje o animal é mais excesso, né, de casco, de talão, né? E você vê que é corrigido de 6 em 6 meses. O animal que vai entrar no leilão, vai entrar no confinamento, vai entrar na baia, sempre está corrigindo. Sempre está um olho em cima para não deixar dar defeito nenhum, né? E ainda falando em saúde e bem-estar animal, Ana, e Gurgel tem um recado da Dispec do Brasil para você. Olá.
Olá, como vai? Estou aqui para apresentar os produtos da Dispec do Brasil, que sempre traz soluções para melhorar o desempenho do seu rebanho e a lucratividade do seu negócio. Já deixo aqui na tela o nosso telefone 0800 600 2151 e também o WhatsApp 44 é o DDD 99705 8300. Hoje eu vou falar de 2 produtos que vão dar um ganho no crescimento e na engorda de bezerros, que, aliás, por serem animais mais novos, ainda com baixa saúde nutricional, precisam de uma alimentação balanceada para prevenir doenças que podem prejudicar a produtividade e até mesmo levar esse bezerro a óbito. Para essa fase, a Dispec oferece o Bezevit ADB12 e o Rumec ADB12. O Bezevit ADB12 é um suplemento mineral vitaminado, indicado tanto para bezerros de corte quanto para de leite, um excelente reforço nutricional. Já o Rumec ADB12, além das vitaminas, ele contém uma grande quantidade de probióticos que melhoram o aproveitamento de tudo o que o bezerro vai comer. Capim, silagem, feno, até mesmo o leite. Esse produto, ele é muito importante porque ele vai preparar o bezerro para ser um ruminante, ou seja, ele vai contribuir nessa passagem de fase de lactante para ruminante. E os probióticos, que são as chamadas bactérias do bem, auxiliam também na formação do rumen e aumentam a imunidade do bezerro contra várias doenças, diarreia, tristeza parasitária, pneumonia. Então, não perca essa oportunidade de oferecer saúde ao seu rebanho. Faça um investimento com o Dispec pelo 0800 600 2141. Manda também uma mensagem para os nossos técnicos, eles estão à sua inteira disposição. 44 9705 8300. Você pode ainda dar uma navegada no nosso site, conhecer todos os produtos, especialmente da linha pó. São produtos fáceis de serem utilizados, de fácil manuseio, sem ter que fazer grandes alterações aí na sua propriedade. Você vai obter resultados com excelente custo-benefício. Quer ver? Faça um orçamento com os nossos técnicos, os nossos atendentes. O telefone está aí na sua tela, bem fácil, 0800 600 2151. Está aí na tela o Bezevit ADB12, é um pré-mix, é um núcleo mineral vitaminado que vai reforçar, vai suplementar a alimentação do seu bezerro, vai torná-lo ainda mais forte, porque a gente sabe que o bezerro, um animal novo, ele ainda não tem uma imunidade formada. Então, se você utiliza esses 2 produtos de forma combinada, Bezevit ADB12 e o Rumec ADB12, você vai com certeza tornar o seu bezerro muito mais resistente a doenças que são sinônimo de prejuízo. Tem muito pecuarista que tem ainda doenças como as que eu já citei, a diarreia, a tristeza parasitária, tem a pneumonia também. Tem nessas doenças um grande terror porque sabe da dor de cabeça que é depois fazer o tratamento, de repente até mesmo entrar com antibiótico, que é ainda, além de tudo, mais custoso. Tá aí a Dispec do Brasil, é facilidade, é resultado, é um investimento seguro, garantido, não perca tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro, o telefone do nosso call center está aí também para você mandar uma mensagem, 4499705 8300. A Dispec do Brasil é isso, é saúde para o seu rebanho, confiança para a sua família. Até a próxima! Certo, obrigada pelas informações, Anaí Gugel, da Dispec do Brasil. Agora vamos de previsão do tempo. As áreas produtoras do estado de São Paulo têm recebido pouca chuva e os índices de água disponível do solo estão cada vez menores. Vamos saber com a Maria Clara como fica o tempo no decorrer dos próximos dias e se existe alguma chance para mudar o tempo no estado de São Paulo. O tempo firme tem predominado pelo estado de São Paulo por causa de uma massa de ar mais seco que dificulta a formação das nuvens carregadas. Por isso, a chuva tem ocorrido principalmente durante as tardes de maneira pontual, até com forte intensidade, mas com volumes baixos. E os índices de água no solo estão diminuindo no interior paulista, principalmente centro-oeste e norte do estado. Mas a tendência é que uma frente fria avance neste fim de semana e mude o tempo em parte do estado paulista. Os acumulados
acumulados devem ser bem expressivos no sul do estado e têm potencial para transtornos nas áreas litorâneas. São previstos mais de 100 milímetros apenas no domingo. A expectativa também é para a diminuição das instabilidades a partir do dia 6. A chuva avança mais para Minas Gerais e o estado de São Paulo segue com uma condição para pancadas isoladas de fim de tarde, com predomínio de tempo mais firme. E a partir do dia 11, entre 11 e 15 de fevereiro, a mesma condição no estado paulista, apenas o sul do estado é que deve receber um volume mais significativo, mas de uma maneira geral, o mês de fevereiro começa com pouca chuva no estado de São Paulo. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. Uma quinta-feira movimentada no mercado financeiro. No próximo bloco você vai saber como fechou o dólar e também a Bolsa de Valores. Nós já voltamos. Mais pecuária de volta, agora são 18 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília e pesquisas já demonstraram que o consumidor está disposto a pagar mais por produtos saudáveis, nutritivos e produzidos de forma sustentável. Não é à toa que o gado criado no Pampa caiu no gosto de muita gente. A certificação das associações atesta a qualidade da carne e as raças Braford e Hereford já estão entre as mais consumidas. O programa da Associação Brasileira de Hereford e Braford completa 2 décadas de atuação com números espetaculares. Um total de 51 mil animais foram certificados no ano passado, número 22% maior que em 2017. O crescimento foi puxado pelos 3 mil produtores que fornecem bovinos para o programa. A gerente do Carne Pampa, Fabiana Rosa de Freitas, atribui os resultados à ampliação do conhecimento sobre os critérios para adquirir o animal, como idade, peso e cobertura de gordura. As raças HB, Hereford e Braford, elas vêm crescendo violentamente lá no Brasil, lá para cima, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul a pecuária ela está mais restrita pelo soja que vem crescendo, obviamente a questão financeira que vem detendo, né? Mas assim ela vem crescendo muito bem, cada vez mais. A raça é muito boa, né? Ela está em todo canto do Brasil. O Braford vem respondendo. O Hereford é mais para nós aqui pelas temperaturas, mas o Braford lá para cima tá indo muito bem. As pessoas que investem estão voltando a investir, está aumentando os rebanhos e vai muito bem. É excelente a raça, é fora de série. Dentro do programa existe o selo Carne Certificada Hereford, que acompanha todas as marcas de carne certificadas pela associação, dando garantia de que o produto foi acompanhado e classificado pela entidade, desde a obtenção da matéria-prima, o animal vivo, até a expedição do produto final, que é a carne embalada. O selo atesta a presença das qualidades de sabor e suculência inerentes à raça Hereford e suas cruzas, e existentes também em animais da raça Braford, nos produtos cárneos produzidos para consumo humano, buscando estreitar ainda mais o relacionamento de confiança com todos os elos da cadeia produtiva e inserindo definitivamente a carne de alta qualidade produzida no Brasil no mercado internacional. Um trabalho que realmente começa lá no produtor rural, na sua propriedade, fazendo com que todo o manejo sanitário, o tipo de alimentação e também, muito importante salientar, que a genética HB, a genética Hereford e Braford, mantém essa qualidade no produto. O produto vem a culminar, né? O produto é a cereja do bolo, como nós dizemos, dessa genética de qualidade das nossas raças Hereford e Braford. Hoje, 6 frigoríficos integram a iniciativa, 2 deles no Rio Grande do Sul. Para este ano, a estimativa é seguir com o crescimento no número de abates e abrir novos mercados nas regiões centro-oeste e norte do país. O programa Carne Pampa, ele vem se desenvolvendo e ele vem crescendo não só no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas ele também busca uma maior abrangência para a região centro-oeste e norte do país. Nós temos parcerias com frigoríficos e os produtores que abatem os seus lotes de gado do padrão Hereford ou Braford, eles recebem uma bonificação no final da cadeia.
e o consumidor ele tem a garantia de que aquele produto certificado, um produto diferenciado, é oriundo das raças Hereford e Braford, abatida com todo o controle, com toda a clareza, com toda a transparência, realizada na unidade industrial através dos nossos técnicos certificadores das indústrias que acompanham todo o processo. Uma quinta-feira movimentada no mercado financeiro, enquanto a Bolsa de Valores registrou um novo recorde histórico, o dólar despencou frente ao real para a casa dos R$ 3,65. E quem explica esse movimento intenso aqui no Mais Pecuária é a jornalista Sara Kirchhoff, que fala ao vivo de São Paulo, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Boa noite para você, Sara. A que se deve esse cenário otimista? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É uma série de fatores aí que traz um alívio para o mercado nesta quinta-feira, penúltimo dia útil da semana. Ontem o dólar operou praticamente estável e hoje, então, ele mostra aí os resultados, os impactos da reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que trouxe um anúncio ontem às 5 da tarde no horário de Brasília e depois mais uma sinalização em relação aos juros na maior economia do mundo, aos Estados Unidos, mostrando aí que o governo norte-americano será paciente em relação à elevação de novas taxas de juros, depois de anunciar que seria mantida a atual taxa para esse ano em 2,25% ao ano, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Isso traz um alívio para o mercado a nível global, porque mostra que os investimentos em outras economias podem ganhar mais ritmo, mais fôlego, tirando um pouco o foco dos Estados Unidos. Lembrando sempre que a maior economia do mundo, o dólar é considerada a moeda mais segura do mundo. Então, essa sinalização aí de que não haverá elevação de juros nesse momento e que depois o mercado por lá ainda continuará, o governo por lá continuará sendo paciente, isso traz um alívio, uma expectativa bastante positiva aí ao redor do globo para todas as economias, especialmente também para os países emergentes. Então hoje o dólar perde força frente a várias moedas ao redor do globo e frente ao real, a desvalorização ao longo da quinta-feira chegou a ultrapassar os 2%. Agora já no fechamento do mercado, a queda do dólar ficou em 1,77%, como você falou, aos R$ 3,65. R$ 3,65 é o fechamento do dólar comercial para esta quinta-feira. É o menor valor em 3 meses e a maior queda diária desde o dia 8 de outubro, aquele período das eleições, quando o real começou a ganhar força frente ao dólar. Então, nesse primeiro mês de gestão do Jair Bolsonaro, novo presidente, a valorização do real frente ao dólar, ou a desvalorização do dólar frente ao real, fica aí em 5,6%, mais de 5,5% de queda para o dólar nesse mês de janeiro, que está terminando hoje. Claro, para as exportações brasileiras isso não é tão bom, mas ainda assim o dólar tinha atingido patamares altos. Então tem essa notícia dos Estados Unidos, tem também a expectativa com a reunião de China e Estados Unidos. As reuniões começaram ontem e ainda seguem acontecendo, o mercado está aguardando o que sairá daí, mas também trazendo um certo otimismo em relação a isso. E hoje, então, enquanto o dólar tem essa queda importante, o índice Bovespa, como você sinalizou também, Renata, tem uma valorização, nesse momento está em torno de 0,70% aos 97.704 pontos, mas hoje, ao longo da sessão, o índice Bovespa bateu mais uma marca histórica, aí, ultrapassando os 98 mil pontos pela primeira vez. Então, nesse momento, dá para dizer que o câmbio e a Bolsa de Valores voltaram a andar juntos aqui no mercado brasileiro, o que não estava acontecendo. Então, esse movimento é considerado bastante positivo por aqui. Índice Bovespa batendo mais um recorde histórico nesta quinta-feira. Recorde, como a gente sempre fala, né? Pontual e não em valores, porque se for considerar a inflação, para o índice Bovespa bater um recorde real, superando aquele patamar lá de 2008, deveria estar acima dos 133 mil pontos, mas ainda assim é bom ver esse avanço, é positivo ver esse avanço aí do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Outro fator que influencia no mercado positivamente nesta quinta-feira aí diz respeito à reforma da Previdência. Depois que o vice-presidente Hamilton Mourão, ele declarou que a reforma da Previdência será única e incluirá também militares, servidores públicos do governo
estadual, também dos governos municipais, e ela será submetida como emenda constitucional e também em um projeto de lei. Então, essa inclusão de todas essas categorias, essa sinalização, pelo menos essa inclusão, ela também traz uma expectativa positiva para o mercado, um alívio, lembrando sempre que a reforma da Previdência é apontada como a principal medida para equilibrar as contas públicas do governo. Por último, Renata, hoje também, último dia do mês, é quando é formada sempre aquela chamada taxa PTAX, usada na liquidação de diversos derivativos cambiais. E quando tem a formação dessa taxa PTAX, é muito comum uma grande volatilidade do mercado, isso porque há uma briga entre os investidores apostando na queda da cotação ou também na alta. Então, essa volatilidade um pouco mais acentuada, ela acaba acontecendo normalmente sempre no último dia do mês, quando é formada a taxa PTAX. Mais uma informação só antes de devolver o sinal para Campo Grande, entre as negociações aí de China e Estados Unidos. Agora, durante a tarde, já no fim da tarde, as agências internacionais de notícia também dispararam a informação dizendo que o presidente norte-americano Donald Trump falou hoje que acredita que os Estados Unidos conseguirão fechar um acordo com a China. Isso acontece, então, no momento em que as duas maiores economias do mundo estão reunidas. Lembrando sempre também que o presidente norte-americano Donald Trump já sinalizou isso várias vezes e esse acordo não aconteceu de fato, mas agora a expectativa é bastante otimista para esse encontro. Renata, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Combinado, ela falou sobre a China e a incerteza na China por conta da peste suína africana está segurando o aumento da produção dos suínos no Brasil. Vamos agora direto ao vivo da redação do SBA para falar com o repórter José Cunha e saber como fica essa situação. Boa noite para você, Zé. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Mais Pecuária aqui pelo SBA. Pois é, Renata, a disseminação da peste suína africana, que levou a China a abater quase 1 milhão de porcos nos últimos meses, não deve fazer com que os produtores de carne suína no Brasil corram para ampliar a produção. Isso porque os produtores brasileiros ainda sentem os efeitos de um embargo russo que derrubou os preços da carne no ano passado, limitando o apetite por investimentos na ampliação do rebanho. O impacto da doença sobre a demanda ainda é muito incerto, uma vez que as famílias chinesas podem acabar substituindo a carne de porco por outras proteínas ou simplesmente reduzir o consumo de carnes, como já informamos aqui em outras edições. Agora é aguardar para ver como o mercado vai se comportar nos próximos meses. Ainda falando de suínos, os preços do suíno vivo e da carne suína ainda continuam em queda no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, o movimento de baixa se intensificou na segunda quinzena do mês, especialmente nesta última semana de janeiro, influenciado pela retração da indústria frigorífica na compra do animal vivo e pelo enfraquecimento da demanda interna pela carne. De acordo com os colaboradores do CPEA, e conforme temos falado aqui no Mais Pecuária, as despesas da população típicas do mês, somadas às férias escolares e às altas temperaturas, têm reduzido o consumo da proteína e, consequentemente, aumentado a pressão frigorífica para tentar baixar os preços do suíno vivo, limitando assim a compra de animais. Daqui a pouco eu volto, Renata, destacando o mercado de ovos e gordura animal. É com você aí do estúdio. Obrigada pelas informações. A Cunha ao vivo, direto da redação do Canal do Boi. Vamos para um intervalo comercial com imagens da oferta de hoje à noite, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. É o virtual gado de corte da MS Leilões, que oferta hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos, não saia daí. Voltamos com destaque para as exportações de gado vivo. O volume de animais em pé exportados pelo Brasil em 2018 praticamente dobrou em relação ao ano anterior. Segundo dados da SECEX, em 2017 o país embarcou pouco mais de 407 mil cabeças, saltando para 790 mil cabeças o ano passado. Os maiores destinos dos animais brasileiros foram Turquia,
Egito e Líbano, justamente países que geralmente preferem realizar o abate do gado conforme suas próprias diretrizes. As exportações brasileiras de animais em pé, além de ocorrerem para fornecer boi para abates específicos, são voltadas também para atender a procura de gado com boa genética para reprodução, como é o caso do Paraguai. Em relação à arroba, de acordo com pesquisas do CPEA, o indicador do boi gordo registra a média de R$ 150,18 nesta parcial de janeiro até dia 30, 1,3% acima da de dezembro de 2018 e 3,8% maior que a de janeiro de 2018. E a gente volta a falar de previsão do tempo. O estado do Tocantins segue com o tempo mais aberto e a chuva até ocorreu nos últimos dias, mas de maneira pontual. Vamos saber como fica o tempo no estado até meados de fevereiro. Maria Clara. Temos uma frente fria se formando na região sul do Brasil, mas grande parte do país segue com o tempo mais aberto, pouca nebulosidade, e isso vale também para o estado do Tocantins. No entanto, a chuva tem ocorrido, mas de maneira bastante pontual. Por isso, a estiagem agrícola está em torno de 10 a 20 dias na maior parte do estado, com exceção destas áreas mais ao norte, onde o tempo seco predomina mais tempo. Nos próximos dias, expectativa de chuva bastante pontual. São uns 30 milímetros acumulados, mas de uma maneira mal distribuída em todo o estado do Tocantins. No segundo período de 6 a 10 do mês de fevereiro, a chuva ganha bastante intensidade. Os acumulados devem ser mais expressivos. Isto por conta de outra frente fria que vai conseguir avançar até o estado de São Paulo, mantendo um corredor de umidade pelo interior do Brasil e ajudando também a aumentar as instabilidades pelo estado do Tocantins. No terceiro e último período de 11 a 15 do mês de fevereiro, mais uma vez a chuva perde intensidade e os acumulados devem ficar em torno de 15 milímetros em todo o estado do Tocantins. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos
a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. O repórter Vinícius Souza está em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul, preparando uma reportagem especial sobre as barragens aqui do estado. E gravou um vídeo pelo celular sobre esse material. Confira. Olá para você que acompanha a programação do SBA. Nós estamos no município de Corumbá fazendo a cobertura de toda a vistoria das barragens. Infelizmente, a imprensa não teve acesso para entrar e acompanhar de perto toda essa movimentação que está sendo feita. Ontem, no final da tarde, nós conversamos com a Maria Olívia, ela que é procuradora aqui de Corumbá e também acompanhou todo esse procedimento. E a informação que ela nos deu é que a população pode ficar descansada, que não existem riscos para a sociedade nem para o Pantanal. Então, aí uma boa notícia para quem acompanha e logo mais a gente traz informações, uma matéria completa com todos os detalhes de tudo que foi feito aqui no município de Corumbá, interior do Mato Grosso do Sul, a respeito dessas barragens. Depois da tragédia que aconteceu em Brumadinho, obviamente todo mundo fica muito preocupado, mas as notícias aqui para Corumbá, por enquanto, são muito positivas e a população pode ficar tranquila. Vinícius Souza para o SBA. As informações sobre esse material você acompanha durante toda a programação do SBA. E no próximo bloco vamos falar sobre o mercado de reposição. Fique com a gente, o Mais Pecuária volta já. De volta com a nossa agenda de leilões e neste domingo, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi, tem leilão gado de corte da MB Leilões. É a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. E para falar dessa e de outras ofertas da MB, eu converso agora com Edilson Alvarenga. Boa tarde para você, Edilson. Tá chegando o dia, né? Muito boa tarde, Renata. Boa tarde aos amigos que acompanham Mais Pecuária. Olha, eu venho acompanhando a programação do Mais Pecuária. Ontem nós tivemos uma boa notícia que o boi gordo subiu em São Paulo. Hoje, mais boas notícias, né, Renata? A Bolsa batendo mais um recorde, né, a Bolsa de Valores, o dólar despencando. Tudo isso para nós do agronegócio, do Brasil, para a economia brasileira, tudo isso são notícias boas, né? E melhor ainda, domingo tem leilão da MB Leilões, nós temos pouca oferta, né? Estamos com dificuldade de semana, mas nós vamos cumprir o nosso compromisso com os nossos clientes, nós vamos colocar à venda em torno aí de 600 a 700 animais, a equipe já está filmando, tá certo? A equipe está filmando até sábado, tem a agenda de filmagens, enfim. E eu estou aqui para fazer um convite especial para você que acompanha a programação do SBA, você que acompanha, assiste os nossos leilões virtuais. Nós somos uma empresa que esse ano vai completar 4 anos de trabalho em função da melhoria, em função da pecuária brasileira, né? Em função de encurtar caminhos, como é o caso do canal do Boi do SBA. Somos parceiro do SBA desde o início e todos os domingos nós temos no nosso leilão. E você queira fazer parte do hall de clientes da MB, né, ser parceiro da MB, filmar os seus animais, entre em contato com a gente, tá certo? Faça como muitos criadores, mostra o seu trabalho para o Brasil inteiro. Nós temos como objetivo também abrir um leque de clientes para você, aumentar a sua clientela. Né? Você que tem um bom trabalho de cria, de recria, você que tem um bom trabalho aí de engorda, né? Que você que precisa fazer reposição também, nós estamos à disposição. Nós estamos aqui de segunda a segunda, tem uma equipe profissional que vai na sua propriedade, vai lá, nós vamos apartar os seus animais, marcar, filmar e colocaremos à venda no domingo. Tá certo? Sempre dentro de uma realidade de mercado, é claro, e transmitido pelo canal do Boi, que é o pioneiro, é o inventor dos leilões virtuais. Então, tudo isso é para você usufruir
de todos esses benefícios do leilão virtual, que é o mais seguro, que é o mais confortável, seus animais ficam pastando na fazenda, tá certo? Nós trabalhamos com parcela única, pagamento à vista. Então eu vejo muitas vantagens, muito benefício a quem vende. Agora quem compra é o conforto, né? Às vezes você não mora em Cuiabá, você não está no Mato Grosso, você está em viagem, mas você pode acompanhar, além da NET TV, aliás, além do site do SBA1 pela internet, né? Você pode acompanhar pela parabólica, como sempre foi, e agora a novidade, né, nos últimos meses aí, é a Claro TV, canal 190, e a NET TV, canal 190 também, para o Brasil inteiro. Então venha filmar os animais, agende a sua filmagem, né, faça você que precisa comprar, o mercado ainda propício para você fazer a reposição. Estamos trabalhando com valores ainda do ano passado, mas essas altas, essa expectativa, essa positividade da economia brasileira, o Brasil retomando os trilhos do crescimento, eu tenho certeza que isso vai refletir no agronegócio e com certeza boi gordo vai reagir mais, o gado magro vai refletir também. Então aproveite para fazer a posição. Domingo nós temos bezerras filmadas ali na região da Torre em Castres, bezerros filmados naquela região também, tá certo? Então o convite para você, domingo, Canal do Boi, 10 horas Brasília, 9 horas local, é o leilão da MB Leilões, transmissão Canal do Boi. E tem outro assunto também que eu já quero falar, viu? Nós já começamos a trabalhar hoje, tivemos a reunião com a equipe de marketing da MB Leilões, já para começar a propaganda do nosso mega leilão. Segundo mega leilão da MB Leilões. Dia 5 de maio, Canal do Boi, o dia inteiro, né? A partir das 9 local até as 19 local, 20 horas Brasília, o dia inteiro de programação com o Canal do Boi. Tá certo? A nossa meta, o nosso objetivo é colocar 10 mil animais nesse leilão. Já fizemos o primeiro, trabalhando em torno de 7.500 animais, 7.500, com uma liquidez maravilhosa, né? Um sucesso absoluto, o nosso primeiro mega leilão, maio passado. Agora, maio, nós já temos o nosso leilão já marcado para o dia 5 de maio. Então, você criador, você produtor do Mato Grosso, você já vai preparando, separando os seus animais, porque esse é um leilão especial, é um leilão grande, né? O grande chama o grande, a gente sabe disso, ou seja, se a gente colocar uma boa quantidade de animais, nós vamos ter grandes compradores nesse leilão. Então, e o leilão torna-se um leilão mais valorizado, você sabe disso. Então, agende a sua filmagem para o mega leilão, tá certo? Dia 5 de maio, Canal do Boi, tá certo? Acesse o nosso site, mbleilões.com.br, ou você ligue para a gente, 65-356-9050, esse é o nosso telefone, tá certo? Então fica o convite, ó, domingo, todos os domingos tem leilão da MB Leilões, inclusive domingo agora tem a partir das 10 Brasília, e no dia 5 de maio, a realização de um dos mais importantes eventos da pecuária de corte mato-grossense, que é o segundo leilão, segundo mega leilão virtual da MB Leilões, tá certo? Renata, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a você e eu volto aí dentro da programação do SBA, ok? Ok, Edilson, obrigada pelas informações. Bom, ótimas oportunidades para você fazer um excelente negócio neste fim de semana e no dia 5 de maio pela MB Leilões. Indígenas fizeram protestos por todo o Brasil nesta quinta-feira. Foram registrados atos em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. Também houve manifestações em outros países. O agronegócio foi um dos motivos dos protestos. De Brasília, Catarina Martorelli tem os detalhes. A manifestação encerrou uma série de ações feitas durante o Janeiro Vermelho. Em Brasília, um grupo se reuniu em frente ao Ministério da Agricultura. Os indígenas denunciam o aumento de ataques nos territórios deles. Os indígenas também protestam contra a medida provisória que transferiu a demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Essa foi uma das primeiras medidas do novo governo. E essa retirada da demarcação de terra do Ministério da Justiça fragiliza muito mais ainda os territórios, a vida dos povos indígenas em campo, né, nas aldeias. Os indígenas dizem que já recorreram à Procuradoria-Geral da República e se articulam também com parlamentares. O Ministério da Agricultura disse que um conselho formado por 5 ministérios é que vai discutir essa demarcação de terras indígenas e os conflitos fundiários e que cabe à FUNAI a delimitação e a demarcação desses territórios indígenas. Catarina Martorelli para o SBA. E a gente volta a falar de previsão do tempo. Em Mato Grosso tivemos chuva bem significativa no norte do estado, mas o interior ficou com o tempo ainda mais seco. Maria Clara, qual a previsão da chuva para o estado nos próximos 15 dias?
Para o estado de Mato Grosso, temos um pouco mais de nebulosidade do que na maior parte do Brasil. As imagens de satélite mostram muitas nuvens aqui, principalmente nestas áreas do noroeste do estado mato-grossense. Os índices de água no solo até diminuíram, mas ainda tem previsão de chuva significativa nestas áreas. No entanto, no interior, os acumulados não devem passar de 15 milímetros nos próximos 5 dias. No período que vai do dia 6 até 10 do mês de fevereiro, a chuva continua concentrada nas áreas mais ao norte, com os melhores volumes acumulados, mas a faixa central também deve receber uma chuva significativa por causa de uma frente fria que está no sudeste do Brasil e ajuda a organizar um corredor de umidade passando pela região central e trazendo também um pouco mais de chuva para o estado mato-grossense. E a partir do dia 11 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade, mas ainda tem muitas nuvens pelo estado de Mato Grosso, com exceção aqui do sul do estado, onde os volumes não devem ser expressivos até pelo menos 15 do mês de fevereiro. Voltamos agora à redação do SBA com o repórter José Cunha, que tem informações sobre os preços do mercado de ovos e também da gordura animal. É isso mesmo, Renata. Falando sobre o mercado de ovos, após a forte alta nas cotações observadas na semana passada, os últimos dias foram de resfriamento nas vendas. Na ponta final, o consumo perdeu a força, o que prejudicou o fluxo de saída dos outros elos da cadeia. Nas granjas em São Paulo, os preços ficaram estáveis nos últimos 7 dias, em R$ 2,75 por caixa de 30 dúzias. Já no atacado, houve queda de 3,7% no mesmo período, com a caixa cotada a R$ 3,90. Para o curto prazo, novas desvalorizações não estão descartadas. Para os avicultores, é bom ficar de olho aí nessas cotações. Destaque agora para o mercado de sebo. Apesar da estabilidade nos preços, o mercado está pressionado. Segundo a Scott Consultoria, no Brasil Central, a gordura animal está cotada em média a R$ 2,40 por quilo, livre de imposto. Há negócios ocorrendo até 15 centavos por quilo abaixo da referência. Com a oferta maior que a demanda, a expectativa para o curto prazo é de que o mercado siga com os preços ainda patinando. Assim eu encerro a minha participação de hoje aqui no Mais Pecuária. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações. José Cunha, direto e ao vivo da redação do Canal do Boi. Agora vamos falar do mercado de reposição. Nos últimos dias, recriadores e invernistas têm se afastado das compras e o volume de negócios segue em queda. Isso porque o mercado do boi gordo tem trabalhado com equilíbrio entre oferta e demanda na maior parte do país. A oferta está baixa, o escoamento está lento e deixa o cenário, então, travado. Mas, apesar desse ritmo mais lento no mercado, em algumas regiões surgem oportunidades de compra interessantes para quem faz reposição, como por exemplo em São Paulo. Em janeiro, o poder de compra do invernista aumentou frente às categorias mais zeradas. Atualmente são necessárias 13,2 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro anelorado. E a gente vai para um próximo bloco. No próximo bloco você vai conferir como fechou o mercado do milho, frango e suíno direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O Mais Pecuária volta já. Volta agora às 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Está chegando mais uma edição do Leilão Boi em Pauta. É na próxima quarta-feira, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. E no dia 20 tem outro Boi em Pauta. Já no dia 24 também de fevereiro tem leilão presencial Integra Nortão. Para saber mais informações desses eventos, direto de Sinop, no Mato Grosso, quem fala com a gente é Arnaldo Campos. Boa noite para você, Arnaldo. Boa noite, Renata. Pois é, agenda de fevereiro, né? Mês de fevereiro começando amanhã, né, Renata? E agenda de fevereiro bem gostosa, como a gente fala sempre por aqui, né? Com bastante evento e com grandes eventos, né? Então, a gente está muito animado com essa agenda. Na próxima quarta-feira a gente já tem o Boi em Pauta aqui, entrevista seguida de leilão, as filmagens já estão acontecendo. No dia 20 teremos também mais uma edição do Boi em Pauta. Então o Boi em Pauta já é tradicional. Quinzenalmente, a gente tem o Boi em Pauta e você que quer comercializar o seu gado de forma virtual nesses eventos do Boi em Pauta, é só entrar em contato com a gente aqui.
Cada 15 dias a gente tem a oportunidade de comercializar os seus animais de forma virtual, onde a equipe vai na fazenda, filma os seus animais, identifica, pesa, cataloga, deixa no jeito e a gente faz essa transmissão via estúdio aqui em Sinop, nessa parceria com o SBA. As transmissões são todas feitas pelo Canal do Boi, o Canal do Boi que vem inovando, né? Agora está na NET, está na Claro, tendo mais acesso ainda. Então, assim, é uma parceria realmente de muito sucesso e o Boi em Pauta vem crescendo a cada edição. Então, anote na sua agenda, 6 de fevereiro, 20 de fevereiro, nós temos Boi em Pauta. E logo na sequência do dia 20, vamos para o dia 24, no domingo, aí nós temos um grande evento, um evento de recinto, um evento que vai resgatar a tradição dos grandes leilões aqui em Sinop, um evento que realmente faz a diferença na pecuária aqui de toda a região médio e norte do Mato Grosso. Os leilões de Sinop vinham meio que perdendo a força, né? E a Acrinorte, juntamente com a Ricardo Nicolau Leilões, nessa parceria muito forte, vai trazer novamente um leilão com mais de 1000 animais no recinto e de uma genética impressionante. Mas antes disso, eu quero ouvir o convite de um dos diretores da Acrinorte, pioneiro aqui de Sinop, sabe muito sobre genética, conhece muito o rebanho de toda a região. SBA, pode rodar para mim o convite do Fernando Porcel. Pode rodar, SBA. Então esse leilão ele entra num momento muito importante, falando de integração, falando da integração entre clientes, entre a associação e clientes, entre a Ricardo Nicolau e clientes, mas também falando da integração lavoura-pecuária. E é um momento importante de se pensar quem tem genética, quem tem animais à venda, é um momento muito importante, porque você alivia a sua fazenda. Nosso foco é que as pessoas comprem genética de qualidade. E a Acrinorte nunca se abriu mão disso, sempre exigiu das pessoas, premiando os melhores lotes de leilão, teve isso várias vezes. Então se nós vamos ter nesse leilão, já é mais uma coisa que assim, prova que o foco da entidade, da Acrinorte, da associação, está no rumo certo. Você, pecuarista que produz genética de qualidade, tem um compromisso marcado conosco. Venha comercializar seus animais no dia 24 de fevereiro no leilão Integra Nortão. Aguardamos a sua presença, entre em contato com a Ricardo Nicolau. Será um prazer enorme ter você junto conosco nesse excelente leilão, dia 24 de fevereiro, na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Pois é, o Fernando Porcel falou muito bem de uma das grandes características desse leilão. Além de integrar toda essa região aqui em Sinop, vai trazer animais de muita qualidade. O Renan Antônio, pode rodar para mim lá, Renan Antônio, as imagens lá da Fazenda Chaparral, né, que mostram um pouco dos animais que nós teremos aqui no recinto. Imagens feitas ontem lá na Fazenda Chaparral, do nosso comandante Pedro Pinto Moreira, dando alguns exemplos da qualidade dos animais que nós teremos para esse leilão. Tá aí, ó, a bezerrada no pé da vaca ainda, uma bezerrada que seguramente vai chegar para esse leilão daqui mais 20 dias aí com seus 250, 260, uma cabeceira talvez com 270 quilos de peso médio. Então, assim, esse é o grande legado que esse leilão vai trazer e que vai deixar também um leilão de muita qualidade, realmente, um leilão que as pessoas estão preparando o que há de melhor para participar desse evento e vem calhar muito bem com o que o Fernando acabou de dizer para a gente, né? Que um animal de genética melhorada, é um animal que ganha mais peso, que é mais valorizado, que tem um diferencial na hora do abate, tem um rendimento de carcaça diferente. Então é isso que o pecuarista busca e é isso que esse leilão vai trazer para a gente aqui em Sinop, no Integra Nortão. É isso aí, Renata, tá dado um recado, eu volto com você aí em Campo Grande e amanhã nós estaremos juntos aí durante a programação novamente, falando um pouco mais dos eventos e do nosso Integra Nortão. Boa noite, Renata, obrigado. Tá certo, Analdo. Obrigado a vocês, sucesso e bom trabalho a toda a equipe aí da Ricardo Nicolau Leilões. Agora de Sinop a gente vai a São Paulo, a gente volta, porque hoje é quinta-feira, último dia de janeiro. Nós vamos saber agora com a Sara como é que termina esse mês para os mercados do milho, do suíno e também do frango. Sara, é com você. Vamos lá então, Renata, começando como sempre pelo milho, né? Hoje o milho no indicador CPEA tem uma queda um pouco acima de 0,5%, o que puxa o preço da saca em Campinas e região para R$ 39,33.
uma queda no dia, mas no acumulado do mês que está terminando, como você falou, há uma valorização para o preço do cereal em Campinas acima de 1%, conforme o indicador CPEA. Nos últimos 7 dias, a valorização em Campinas ultrapassa os 2% e, de acordo com informação da Agrifato Consultoria, isso afasta os preços de São Paulo de outros estados e também traz uma movimentação seguindo uma tendência histórica nesse início de 2019. Então, o milho tem queda hoje, mas tanto no acumulado da semana quanto no acumulado do mês de janeiro, o cenário é de alta para a cotação do cereal no interior de São Paulo. Vamos também para o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Chapadão do Sul, aí em Mato Grosso do Sul, que aponta, portanto, para uma valorização para o preço do milho hoje, uma alta de mais de 1,5%, que eleva o preço da saca do milho em Chapadão do Sul para o patamar dos R$ 31. Esse cenário não é acompanhado pelo suíno e nem pelo mercado do frango, que diminui o poder de compra do suinocultor e também do avicultor. No caso do suíno, hoje há uma valorização de 0,32%, elevando o quilo do animal vivo em Santa Catarina para R$ 3,15, só que no acumulado do mês, suíno termina janeiro com uma queda de 3,67%. Uma queda aí acentuada, como vocês mostraram agora há pouco do Direto da Redação, José Cunha falou, é natural esse desaquecimento aí pela compra de proteína agora nesse início de ano, considerando as férias escolares, temperaturas mais altas, e aqui a gente consegue perceber isso então, suíno terminando o mês de janeiro com uma desvalorização acima dos 3%. Desvalorização ainda mais acentuada para o mercado do frango, que encerra janeiro com queda de 7,33%. Hoje não há nenhuma alteração nos preços e, com isso, o frango congelado aqui no estado de São Paulo permanece em R$ 4,17 o preço para o quilo do frango congelado no Atacado Paulista. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Bom, e o governo federal estuda aí medidas para modificar o financiamento das atividades no campo. Então, estão em discussão alterar o crédito para a produção, rever os mecanismos de seguro para a garantia de renda para quem planta. À frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina já sinalizou que pretende fazer essas mudanças. E para falar do assunto, estou aqui com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. E aí, João, qual a sua avaliação em relação a esse assunto? Bom, é normal que nesse período comece a discutir para esse plano safra que vai entrar em vigor em julho, referente à safra 19 e 20. Você tem dois pontos importantes aí. Um é a questão das taxas de juros. No passado, as taxas de juros chegaram a ser negativas, ou seja, inferiores à taxa Selic, inferiores à taxa de inflação. Hoje, quando nós temos uma inflação de 4,2, 4,1, elas estão bem superiores à taxa de inflação e estão acima da taxa Selic. A Selic está em 6,5%, vem há alguns meses já nesse nível de 6,5% ao ano. O dinheiro no Brasil é caro, então o produtor tem que buscar o crédito rural para minorar, para não diminuir os seus custos, né? O dinheiro no Brasil, se você for pegar qualquer outra fonte de financiamento, é muito caro. O Brasil é absurdamente caro, os custos do dinheiro do Brasil. Então, para o setor rural, o crédito rural tem um papel muito importante. Agora, a ministra fala de um assunto que há muito tempo se discute no Brasil, a questão do seguro de renda. Porque, na realidade, o nosso seguro, o seguro que tem, é um seguro de crédito, ou seja, aquele dinheiro que ele está tomando junto ao agente financeiro é um seguro para cobrir se houver um desastre natural, algum problema qualquer. Nós estamos passando esse ano em algumas regiões com excesso de chuva, como o caso do Rio Grande do Sul, outras regiões com falta de chuva e um calor senegalês, calor muito intenso, como é o caso do Centro-Oeste, até no Paraná, que é um estado que fazia muito tempo que não se comentava, não se falava em perdas aconteceram esse ano. É importante discutir essa questão do seguro de renda, ou seja, o produtor vai no sistema, o governo, inicialmente a ideia do governo era subsidiar o valor do prêmio, porque o prêmio no Brasil de seguros é muito caro, algumas coisas chegam a 7%, 8% do valor do custeio dele, fica muito caro. Um dos caminhos era o governo subsidiar parte disso, mas isso aí todos os anos houve dificuldades, o governo da Dilma não se pagou, ficou para outro ano, criou uma série de problemas. Qual que é a atual situação?
A situação a principal cultura do Brasil é soja, disparada. E como a soja é uma cultura normalmente que não dá problema de risco de produção, ou o risco é muito pequeno, o produtor acaba não fazendo seguro. Agora, esse ano está fazendo falta. Muita gente poderia ter buscado fazer seguro, mas não fez, vai ter dificuldade. O milho segunda safra é uma cultura já o risco é maior. E por ser o risco maior, o custo do seguro é maior ainda. Então complica. Então a ideia que a ministra está discutindo é tentar achar uma maneira que se consiga um pouco mais de recurso para ajudar no prêmio. E outra coisa, tem que haver umas mudanças. Você tem poucas seguradoras no Brasil que fazem isso. Então, tem que definir bem claramente a questão do zoneamento agroclimático brasileiro, o período de plantar, qual é o período que pode ser plantar para ter direito ao seguro, etc. E também um acompanhamento, uma rigidez na liberação desses seguros. Porque no passado, o Proagro tem triste lembrança, houve muito problema nessa questão. E com isso, o que acontece? Fica mais caro ainda fazer o seguro. Então, o produtor acaba se caindo fora. E hoje no Brasil, você tem várias linhas de crédito. Você tem linha de crédito para o ABC, agricultura de baixo carbono. Você tem linha de crédito para máquinas. Mas ainda atende poucos produtores, João? Olha, além de não atender principalmente os pequenos produtores, a grande dificuldade é o pequeno e o médio produtor. O pequeno produtor, esse fica muitas vezes fora do processo. Apesar de ter o Pronaf, que é para atender a agricultura familiar, o problema não é só o recurso, é como você aplica e como retorna esse dinheiro ao agente financeiro. Falta ciência técnica, falta organização do produtor, falta ele saber comercializar melhor a sua produção. E aí, alguns estados da federação, os estados do sul do Brasil, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, especialmente, você tem um sistema cooperativista funcionando. Eles partem e faz esse papel, ou seja, essas cooperativas acabam financiando os seus cooperados através de linhas de crédito rural. É uma maneira de ampliar o número de beneficiados. Agora, o problema todo é que você tem 3,5 milhões de produtores que são mais ou menos na parte de subsistência, que eles não têm acesso nenhum a crédito, nenhum. Então, e outra coisa, eles não têm tradição junto aos bancos, ao sistema financeiro. E o sistema financeiro gosta de emprestar para quem não precisa, né? Quem precisa, os bancos sempre têm um pouquinho mais de cuidado com ele. Então, você tem todas essas características, tem que ver a taxa de juros. A ministra está pleiteando o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem um assento no Conselho Monetário Nacional, que é onde se discutem essas grandes questões. Já que o setor do agronegócio é o grande responsável pelo superávit da balança comercial, por trazer alimento ao povo brasileiro a um custo razoável e de qualidade, e por ter 21%, 22% do PIB nacional está no agronegócio, a ministra está argumentando que era importante que o Ministério tivesse no Conselho. Isso facilitaria, João? Olha, pelo menos teria mais alguém discutindo o assunto, não sei se vai resolver, não. O grande problema do Brasil também, Renata, é que ontem saiu o balanço do ano passado. Um país que tem 129 bilhões de reais de déficit entre o que ele arrecada e o que ele paga, e o que ele gasta. Ele tem um déficit da Previdência de 290 bilhões de reais. Quando ele tem uma dívida de 3 trilhões e 600 bilhões pagando uma taxa de juros acima da taxa Selic. Quando você vê um país nessa situação, é pouco provável que tenha recurso para colocar a mais. A situação do Brasil é essa hoje. Se o Brasil fizer as reformas, mudar, diminuir esses déficits, aí tudo bem, eu acho que daí o cara pode pensar numa coisa melhor. Nesse momento, eu acho que como está, dificilmente vai ter grandes avanços, porque não tem de onde tirar dinheiro, esse que é o problema. O déficit é tão grande que o Brasil tem, que não tem de onde tirar dinheiro. Então, nós vamos ter que conviver com uma situação difícil por algum tempo. Tá certo, João, obrigado pelas informações. E a gente segue, a gente vai para o próximo bloco. A seguir você vai conhecer a raça de cavalos crioulos, que vem atraindo aí os criadores italianos. Nós já voltamos.
Entre os dias 20 e 22 de fevereiro, a Embrapa Gado de Corte realiza a DINAPEC, a Dinâmica Agropecuária. A feira oferece aos visitantes a oportunidade de participar dos roteiros tecnológicos. A repórter Kali Rodrigues tem informações de como funciona os roteiros. Os roteiros tecnológicos dividem-se em várias áreas com 2 horas de duração cada um. Eu estou com Haroldo Queiroz, que é difusor de tecnologia da Embrapa, e ele que explica pra gente como que vai funcionar os roteiros durante a DINAPEC. Os roteiros, eles funcionam como um conjunto de 4 a 5 dinâmicas. Na verdade, eles são bem parecidos com o dia de campo. Cada uma das dinâmicas corresponde a uma estação do dia de campo. E esse ano nós temos um conjunto de 9 roteiros oferecidos na DINAPEC. O roteiro de pastagem, que é muito tradicional, o roteiro mais precoce, tecnologias para a produção de novilho precoce, o roteiro de melhoramento genético animal, integração lavoura e pecuária, integração lavoura, pecuária e floresta, pecuária de precisão, ovinocultura e agricultura familiar. Essa agricultura familiar, por exemplo, ele tem desde gado de leite até horticultura, várias atividades promovidas pela Agraer e pela Embrapa Agropecuária Oeste. Há a previsão de mais um roteiro que está sendo negociado com o Sebrae, do Living Lab, e ele vai funcionar mais entre uma oficina e um roteiro, a gente ainda está definindo. Provavelmente vai ser um roteiro com várias estações sobre startups, né? Haroldo, e as pessoas que querem participar dos roteiros, como que faz? É no dia mesmo da DINAPEC que faz uma inscrição? Exige uma pré-inscrição antes no site? Explica pra gente. Sim, o site da DINAPEC já está acessível e já podem ser feitas as pré-inscrições. A pré-inscrição vai facilitar a inscrição, vai diminuir o tamanho da fila e o tempo de espera que o visitante tem durante a DINAPEC. Principalmente se você vier em grupo, você tem a oportunidade de nos contactar, universidades, escolas agrícolas, sindicatos rurais que organizarem caravanas, entrem em contato conosco que vocês não precisarão, estando em grupo, enfrentar a filas de inscrição. Nós prepararemos todo o material e entregaremos para as caravanas assim que elas chegarem à DINAPEC. Obrigada, Haroldo, pelas suas informações. Lembrando, então, que a DINAPEC acontece de 20 a 22 de fevereiro aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kali Rodrigues, para o SBA. A genética do cavalo crioulo está atraindo a atenção de criadores italianos. Integrantes da associação visitaram o Rio Grande do Sul para conhecer cabanhas em Pelotas e Gravataí. No Brasil, o cavalo crioulo fechou 2018 com um crescimento de 3,39% em comparação a 2017, somando aproximadamente 425 mil animais e movimentando a cada ano mais de R$1 bilhão. A região sul concentra a maior parte dos animais, cerca de 410 mil exemplares. Para a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, o contínuo crescimento mostra a qualidade da raça e um aumento de animais criados no centro e no norte do país. A realização de eventos nas chamadas regiões de fomento também são determinantes para a expansão da raça no país. Em 2018, foram realizados 1.046 eventos, entre provas e exposições, em 8 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Números que chamaram a atenção dos integrantes da Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, que vieram conhecer de perto propriedades em Pelotas e Gravataí, no Rio Grande do Sul. A intenção é fortalecer a relação entre as associações, buscando alternativas para o melhoramento genético da raça na Europa. Se houver cavalo crioulo na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente, se houver cavalo crioulo. E a gente volta a falar de previsão do tempo, a tendência de mudança nas condições do tempo em todo o sul do país. Depois de vários dias com temperaturas elevadas, vamos ter um alívio no calor. Quem traz mais detalhes sobre a região sul é Maria Clara.
No sul do Brasil, temos uma frente fria avançando pelo estado gaúcho e atenção que esse sistema traz potencial para temporais, principalmente no estado gaúcho, Santa Catarina e faixa leste do estado do Paraná. Os acumulados não devem ser tão expressivos, mas a chuva tem muito potencial para ventanias, trovoadas e até queda de granizo. Isso porque estamos passando por um período de temperaturas bastante elevadas, especialmente no estado gaúcho, com máximas aí perto de 40 graus em várias cidades do estado. Para os próximos dias, os índices de água no solo estão baixos, mas devem subir um pouquinho por causa da passagem da frente fria. A previsão de chuva deve ficar em torno de 30 milímetros na maior parte dos estados da região sul, com destaque aqui para a faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, onde os acumulados devem ser maiores, especialmente entre o sábado e o domingo. No segundo período, de 6 até 10 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade pela região sul do Brasil e os acumulados ficam em torno de 15 milímetros entre o Paraná e Santa Catarina e não devem passar de 5 milímetros no Rio Grande do Sul, com destaque, mais uma vez, para temperaturas elevadas. No último período, de 11 a 15 do mês de fevereiro, outra frente fria se forma pelo estado gaúcho e tem previsão para acumulados de até 30 milímetros desde o sul do estado até o norte do estado do Paraná. Mas vale chamar a atenção que é uma chuva que deve ocorrer também de maneira pontual e os acumulados são mal distribuídos também por toda a região. Obrigada, Maria Clara. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do mercado pecuário desta quinta-feira. Não sai daí. Agora há pouco aqui no Mais Pecuária, direto de São Paulo, a Sara Kirchhoff trouxe o fechamento diário e mensal para duas proteínas importantes, o suíno e o frango, ambas encerrando janeiro com queda acumulada. Voltamos então a São Paulo com a Sara e o mercado pecuário, como é que ficou o cenário, Sara? Renata, não teve muita alteração, viu? Agora com mais essa movimentação de hoje, do dia 31 de janeiro, com uma alta para o preço da arroba, no acumulado do mês a movimentação, a alteração aí é pequena na comparação com o mês anterior. Hoje a valorização da arroba aqui no estado de São Paulo fica acima de 0,5%, em 0,62%, puxando, portanto, o preço da arroba do boi gordo para R$ 153,30. O mês de janeiro termina com esse valor, então. R$ 153,30 é o preço da arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, nesse fechamento de mês. E como eu falei, no acumulado não há muita alteração com esta valorização de hoje. A arroba no acumulado desses dias tem uma leve queda, Renata, de 0,07%. E de acordo com informação da Agrifato Consultoria, as escalas de abate continuam no menor patamar desde o início de 2019, dando aí uma possibilidade de valorização para o preço da arroba naquelas regiões onde a oferta de boiadas terminadas é menor. Em São Paulo, aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, as programações de abate estão em 4,7 dias, mais ou menos, enquanto em Goiás e Mato Grosso passam de 6 dias. Passam de 6 dias em Goiás, e em Mato Grosso fica um pouco acima de 5 dias. Vamos para o mercado futuro, mais uma vez, um dia de poucas variações aí para o boi gordo BMF. Os contratos com entrega em janeiro têm somente uma leve alta de 0,07%, avançando para R$ 152,25 a arroba. O vencimento de fevereiro tem uma queda de 0,10% para R$ 151,35 a arroba. O vencimento de março não tem variação hoje e o vencimento para o mês de maio tem uma leve queda de 0,03%. Terminamos com o preço do bezerro, tanto para o dia, a variação no dia e a variação no acumulado do mês de janeiro. A queda hoje para o bezerro em Mato Grosso do Sul é de quase 0,5%, o que puxa o preço do bezerro nesta quinta-feira para R$ 1.225,03 por cabeça. Com essa desvalorização de hoje, também não há muita alteração no acumulado do mês, somente uma leve queda de 0,04%. Mas lembrando, que na última semana o preço do bezerro vinha com uma alta importante aí no acumulado do mês e agora esse cenário mudou e termina com poucas alterações, portanto, esse mercado. Com isso eu encerro minha participação por aqui hoje, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos e até amanhã. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Bom trabalho para você. E agora você confere o fechamento do mercado do boi gordo desta quinta-feira com o Iberville Neto, da Scott Consultoria.
Olá, o mercado do boi gordo nessa quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, continua firme. Nós temos observado um cenário mais para valorizações, mais para firmeza positiva do que para quedas. Isso em decorrência da virada de mês, isso faz com que os frigoríficos busquem gado, mesmo que no mercado atacadista de carne sem osso nós tenhamos observado desvalorizações, inclusive com redução da margem da indústria, mas os frigoríficos eles têm precisado pagar um pouco mais pela arroba em diversas ocasiões, isso mantém o cenário firme. E agora para os próximos dias, com a melhoria do escoamento que deve ocorrer com o pagamento dos salários, pode ser que nós observemos um aumento da demanda e uma melhoria nas compras de boiadas, na necessidade de gado por parte da indústria, o que tende a valorizar, ou pelo menos manter as cotações do boi gordo firmes. Então, o cenário é esse. Em linhas gerais, nós temos a indústria com margens um pouco mais apertadas, considerando a indústria que vende carne desossada, mas preços firmes para o boi gordo num cenário geral. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Bom, agora você confere então a cotação do boi gordo. Cotação do boi gordo à vista, com apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum, preço mínimo, começando pela região sudeste do país. Região sudeste teve alta de R$1 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em São Paulo, Barretos, Araçatuba, fechou a R$152 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, teve então uma alta de R$1, fechando a 142. Preços estáveis aí no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sul, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, não teve alteração nesta quinta-feira, então para a região sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região centro-oeste, tivemos altas e baixas, queda de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechando a 138, e alta de R$1 em Três Lagoas, também Mato Grosso do Sul, fechando a R$139. Ainda pela região centro-oeste, no sudeste de Mato Grosso, teve alta de 50 centavos na cotação do boi gordo à vista, no sudeste, fechando a R$136, igualando ao sudoeste, a região sudoeste do estado de Mato Grosso. Região nordeste agora na sua tela, também sem alterações na Bahia, Maranhão e Alagoas, preços estáveis nesta quinta-feira. E a gente fecha com a região norte. Na região norte também não houve mudanças. Hoje, para o boi gordo, a cotação para o boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria. E o mercado de alta genética vem crescendo no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Na busca por uma pecuária mais eficiente, criadores da raça Angus comemoram a posição de liderança no mercado brasileiro. Perto de completar 70 anos de história, a cabanha São Xavier, em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, se destaca na criação da raça Angus. São 250 matrizes PO em reprodução. Desde 1949 que nós selecionamos a raça Angus aqui em Tupanciretã, nessas condições de clima, agroclimáticas que nós temos aqui, né, de oferta de forragem também. Inicialmente campos naturais, então, primeiro lugar que a região mudou muito. Era uma região que na época a gente só tinha campos naturais, que eram campos de fertilidade, campos pobres, de baixa fertilidade, onde predominava a macega, né, o capim barba de bode. Então o Angus está presente aqui desde aquela época. Então ele, junto com essa evolução que nós tivemos aqui das propriedades rurais, principalmente após a introdução da soja na região, se melhorou muito a fertilidade dos campos, se melhorou a qualidade da pastagem, e o Angus, que já naquelas condições ruins de forragem tinha um bom desempenho, nessas condições melhores ele só nos trouxe benefícios, né? Porque é uma raça que a gente conhece a qualidade de carne dele, tem precocidade, tem habilidade materna. Então nessa redução de ciclo, vamos dizer assim, onde a gente tem uma grande pressão de lavoura, de produção de grãos em integração com a pecuária, essa pressão nos pressiona também para que tenhamos rápida entrada e saída de animais, né? Então a gente não pode ficar com animais muito tempo aqui na propriedade, então esses animais têm que entrar,
mais cedo no seu período reprodutivo e terminar mais cedo também. Além de criador, Camilo Viana também é presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus. Segundo ele, a raça vem se consolidando na pecuária brasileira, garantindo crescimento de 150% nos últimos 6 anos, bem acima da média do gado de corte, que foi de 50%. A raça também é responsável por metade das 8.400.000 doses de sêmen vendidas no país em 2016 para a bovinocultura de corte. Quando se fala em qualidade de carne, o primeiro nome que vem em qualquer parte do mundo é Angus. Então é uma raça que é consagrada em termos de qualidade de carne e foi justamente através dessa qualidade de carne da raça e principalmente ao sucesso do programa da carne Angus certificado da Associação Brasileira de Angus, que hoje é um dos maiores programas de certificação de carne de qualidade do mundo. Então proporcionou essa evolução no uso de sêmen Angus, né? Principalmente aí quando se fala em cruzamento industrial que tomou conta do Brasil, né? E a melhor via desse cruzamento é via inseminação artificial e é por isso que a raça Angus tomou aí o primeiro posto em termos de raça líder no uso de sêmen. E acredito que vai permanecer por muito tempo. O que se leva em conta na hora de escolher um touro é o índice de fertilidade do sêmen. E um animal de boa genética é capaz de produzir até 500 doses de sêmen por coleta. Não é à toa que muitos desses animais acabam ganhando uma aposentadoria de luxo. Sabe aquele ditado popular, quem foi rei nunca perde a majestade? Pois no meio rural a gente poderia dizer que alguns touros nunca vão virar bife. Tanto os touros como os ventres, né, especiais, a gente com certeza tem um carinho especial. E a gente que vive no campo e vive disso a toda a vida, né, nasceu envolvido com isso, vai ter um carinho mais especial ainda, né? Então esses animais que nos conseguem nos render tantos bons frutos, principalmente quando se fala em satisfação, né, de produzir melhores animais que consigam transmitir a seus descendentes as características melhoradoras, características que a gente seleciona. E então esses animais têm que ter um carinho especial e depois de muitos frutos renderem, ter um período de descanso, uma aposentadoria na propriedade, que a gente possa olhar para eles e ter a satisfação de olhar como se fosse um quadro, assim. O Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã. Tchau, tchau.